Fala aí, galera, beleza? Bem-vindo ao nosso canal Física em Conexão. Na aula de hoje, rapaziada, a gente vai fazer uma questão do Colégio Naval. Essa prova foi realizada no ano de 2021. A gente vai fazer a questão número 39 da prova verde. E essa questão, o interessante dela é que ela envolve conhecimento de dinâmica, mais especificamente resultante centrípeta. Antes de começar a resolver essa questão, vocês já sabem, tá bom? A gente vai fazer a leitura da questão. Sugiro você dar uma pausa e tentar resolver a questão e assistir a nossa resolução, independente de se você acertou ou não a questão. Ok, rapaziada? Lembrando, não esquece, antes da gente ler a questão, não esqueçam, dá like, se inscreve, compartilha, tá, rapaziada? Dá essa moral aí pra gente que o nosso canal tá crescendo, tá ficando bem interessante. Ok? Então vamos lá? Questão na tela. Questão 39. Um cuidado que todo motorista deve ter é sempre respeitar o limite de velocidade da via. Recomendação que se intensifica ainda mais em dias chuvosos, nos quais o coeficiente de atrito dos pneus com a pista diminui devido à água na pista. Ao fazer uma curva, um veículo em alta velocidade pode perder a aderência com a pista e acabar saindo pela tangente. Infelizmente, ocorrem muitos acidentes dessa natureza nas estradas. Muitos deles com vítimas fatais. Considere então um carro de massa M igual a 0,15 vezes 10 elevado a 4 kg que realiza uma curva circular contida num plano horizontal de raio R igual a 125 metros. Considere o valor da aceleração da gravidade local igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito estático entre a pista e os pneus do carro é de 0,5. Determine a máxima velocidade que o carro pode imprimir na curva sem derrapar e assinale a opção correta. E aí, meu querido? Leu a questão? O que você achou? Legalzinho, era interessante. Vamos lá, vamos resolver? Então, vem comigo. Rapaziada, aqui a gente tem um desenho para representar a situação que é descrita na questão, ok? Ou seja, imagine um carro, ok? Fazendo uma trajetória curvilínea. Essa trajetória curvilínea ela tem um raio R, ok? É interessante o seguinte, pessoal. Para a gente começar a resolver essa questão, a gente tem que fazer uma coisa chamada de diagramas de força. Professor, mas o que é isso que o senhor chamou de diagramas de forças? Rapaziada, diagramas de força seria o seguinte: a gente representar todas as forças que atuam sobre um corpo, tudo bem? Então, neste caso, a gente pode representar as forças que atuam sobre automóvel quando ele vai descrever uma trajetória circular, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, rapaziada, é o seguinte, como esse automóvel está sobre uma curva plana, significa o seguinte, é como se ele tivesse, você pode pensar numa superfície horizontal, tudo bem? E aí temos o seguinte, quem é que puxa esse automóvel na vertical e para baixo? Ora, quem puxa esse automóvel na vertical e para baixo é uma força que a gente chama de força-peso, tá ok? Força-peso, tá? Professor, mas o que é essa força-peso? Força-peso, meu querido, é a força de atração que a Terra exerce sobre os corpos. Essa força está dirigida na vertical, que é a direção, tá? Direção é vertical, o sentido é para baixo, tudo bem? A gente chama essa força de força-peso. Então temos a força-peso na vertical e para baixo, tá? E na vertical para cima, a gente tem uma força chamada de força normal, tá? Força normal. A gente pode chamar apenas de N, tá? N é a força normal. Professor, o que é essa força normal? Meu querido, o automóvel ele empurra o chão na vertical para baixo. O chão reage empurrando o automóvel na vertical para cima. Tudo bem? O nome da força que a superfície exerce sobre um corpo, a gente chama de força normal. E essa força normal ela é perpendicular à superfície, tá bom? Então vamos lá. Força-peso na vertical e para baixo, força normal na vertical para cima. E se ele realiza uma trajetória circular, meu querido, toda vez que a trajetória for circular, a gente pode afirmar que a gente tem uma força resultante centrípeta, que aponta para o centro da trajetória. Nesse caso, você vai ter uma força resultante centrípeta, chama de força
centrípeta. Alguns chamam de força resultante centrípeta. A força resultante centrípeta ou força centrípeta, como você preferir, aponta para o centro da trajetória. Ok? Tranquilo? E olha só que interessante, rapaziada. A gente pode afirmar o seguinte: na vertical, tá? Na vertical, a intensidade da força normal é igual à intensidade da força peso. Hã? Como assim, professor? A intensidade da normal é igual à intensidade da força peso. Vamos lá, vou explicar melhor, meu querido. Seria o seguinte, tá? Temos o seguinte: na vertical, tá? Na vertical, a força normal, ela é igual à força peso. Tudo bem? Força normal é igual à força peso. E como é que a gente calcula o peso de um corpo? Fala comigo, como é que a gente calcula o peso de um corpo? Ora, o peso de um corpo, ele vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Tudo bem? Mas, professor, por que a normal ela é igual a peso? Meu querido, só tem a normal e a peso atuando sobre o corpo. E o corpo, olha que interessante, ele está sobre uma superfície plana na horizontal, tá? Uma curva plana. Por isso que a normal é igual a peso. Tudo bem? Só tem essas forças agindo sobre ele, tá bom? Beleza, normal é igual a peso. Agora, na horizontal, pessoal, olha que interessante. Na horizontal, quem está atuando, a resultante é quem? Como ele descreve uma trajetória circular, tá bom? Você tem uma resultante o quê? Centrípeta. Tudo bem? Temos uma força centrípeta, responsável pela curva. Então, devido à resultante ser centrípeta, como é que a gente calcula a força centrípeta? Ora, a força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrada dividida pelo raio. Tudo bem? Ok? A força centrípeta é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividida pelo raio. Mas ele pede na questão a velocidade máxima. Professor, quando é que a velocidade vai ser máxima? Quando a força de atrito for máxima. E olha só que interessante. Se você for observar, se não tivesse a força de atrito, ele não conseguiria descrever essa curva. Tá? Ele não conseguiria fazer essa curva. Então, a força resultante centrípeta, ela é igual à força de atrito. Olha que interessante, hein? Ela é igual à força de atrito. Pode pensar assim, ó, tá? Fat, ok? Fat seria a força de atrito. Tudo bem? Então, a força resultante centrípeta, ela é igual à força de atrito entre os pneus, tá? E a superfície, no caso aqui da rua, da estrada, enfim, que você preferir. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar. Essa força centrípeta ela é igual à força de atrito. Tudo bem? Então, quando a força de atrito for máxima, tá? Olha só, hein? Quando a força de atrito for máxima, a força centrípeta ela vai ser o quê? Máxima. Tudo bem? Então, vamos igualar. A força centrípeta vai ser igual à força, a intensidade delas, tá? Força de atrito vai ser igual à força, aliás, a força centrípeta vai ser igual à força de atrito máximo. Tudo bem? Mas como é que você calcula a força centrípeta? Massa vezes velocidade ao quadrado dividida pelo raio. Tudo bem? Então vamos lá. Massa vezes a velocidade ao quadrado dividida pelo raio da trajetória. Isso tem que ser igual. E como é que você calcula a força de atrito máximo? Isso é igual ao coeficiente de atrito μ, tá? Vezes a normal. Tudo bem? Vezes a normal, tá? Observe que, como a força de atrito ela vai ser máxima, a velocidade também vai ser o quê? Máxima. Tudo bem? Então, lembrando, massa vezes a velocidade máxima ao quadrado dividida pelo raio vai ser igual a μ. Professor, o que é esse μ? Esse μ, meus queridos, é o coeficiente de atrito que existe devido à irregularidade entre o pneu e a superfície, a estrada, a rua, onde ele está descrevendo a trajetória circular. Tudo bem? Isso aqui depende da natureza do pneu e da superfície, tá bom? E aí vamos analisar o seguinte. A força de atrito máximo é μ vezes a normal. Mas vocês lembram como é que a gente calcula a normal nesse caso? Ora, a normal é igual a massa vezes a gravidade. Então a gente vai substituir. No lugar da normal, o que a gente vai escrever? M vezes G. Tudo bem? Então vamos lá. Então,
temos que a massa vezes a velocidade máxima elevada ao quadrado dividida pelo raio vai ser igual a μ, coeficiente de atrito estático, tá? Vezes a normal. Mas a normal, mais uma vez, é a massa vezes a gravidade. M vezes G. Se você for observar, na questão ele dá o valor da massa, tudo bem? Mas, professor, preciso substituir? Não, você não precisa, porque você pode simplesmente cortar. Espada de Samura, corta. Ou seja, você pode calcular a velocidade máxima sem depender da massa. Ah, professor, então não depende da massa? Não depende da massa. Excelente. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai isolar a velocidade máxima. Observe que o raio está dividindo. Vai vir para cá multiplicando, tudo bem? Fazendo isso, rapaziada, vem comigo. Olha que legal. Isolando vamos isolar a velocidade máxima ao quadrado. Então vamos lá. Velocidade máxima ao quadrado vai ser igual a μ, tá? Ou seja, μ r g, coeficiente de atrito, raio da trajetória, aceleração da gravidade. Professor, mas a velocidade está ao quadrado, tá certo, meu querido? Muito bom, bem observado. V está ao quadrado. O que a gente vai fazer? Raiz quadrada, professor? Perfeito, isso mesmo, raiz quadrada. Então, V, tá? V máximo vai ser igual a raiz quadrada de μ r g. Professor, eu já poderia fazer direto isso aqui? Excelente, muito boa observação. Poderia sim. Toda vez que você tiver uma situação como essa, tá? Agindo apenas normal, peso, e ele descrevendo uma curva, uma superfície plana, você pode afirmar sim. Pode afirmar com total convicção que V máximo é igual a raiz de μ rg. Lembra disso? O que é V máximo? Raiz de μ rg. V máximo, o que? Raiz de μ rg. Pegou? Lembra? V máximo, o que? Raiz de μ rg. E aí, rapaziada, vamos lá. Vamos aos dados. Se a gente for observar aqui nos nossos dados, ele deu a massa, 0,15 vezes 10 a 4 kg. Mas, professor, o senhor disse que não precisa colocar. Exatamente, não precisa. A gente cancelou, tá bom? Mas se você quiser colocar, mas aí você não cortaria como a gente fez. Sem nenhum problema, tá? Então ele deu a massa que a gente não vai utilizar, deu o raio da trajetória, 125 metros, e deu a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, deu também o coeficiente de atrito, 0,5. Então vamos lá? Vamos resolver? Substituindo. Então V máximo vai ser igual a raiz. Quanto que vale o μ? Lembra? Ora, o μ vale 0,5. Quanto que vale o raio? O raio vale 125. 125. Vezes a gravidade, que vale 10. Tudo bem? Tranquilo, né? Essa conta aqui é bem simples de fazer, muito simples. Vamos lá. V máximo vai ser igual... Meu querido, 10 vezes 0,5 vai dar 5, tudo bem? 5 vezes 125, isso aqui vai dar 625. Então, isso aqui vai ser igual a raiz de 625. Ora, quanto é que vale a raiz de 625? Fala comigo. Tu tá calvo de saber, né, meu amigo? É isso aí. Isso aqui vai dar 25. 25 o quê? Fala comigo, hã? 25 o quê? 25 paçocas? 25 bananas? 25 o quê? 25 metros por segundo. Tudo bem? Então, V máximo é igual a 25 metros por segundo. Aí você deve estar pensando, ih, professor, tu errou, não tem essas opções. Vamos lá, meu querido, vamos lá, vamos devagar. Observe que ele quer a velocidade máxima em quilômetros por hora. Tudo bem? Mas como as nossas unidades aqui estão no SI, a gente obteve a velocidade máxima em metros por segundo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar de metros por segundo para quilômetros por hora. Como é que a gente faz isso, professor? A gente multiplica por 3,6, tá bom? Ok? Então, V máximo vai ser igual a 25
metros por segundo, tá? A gente vai pegar esse cara, lembra o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cara aqui, ó, e a gente vai multiplicar por 3,6, tá bom? Quando a gente multiplica por 3,6, quanto é que vai dar isso aqui? Fala comigo. Ora, V máximo vai ser igual, meu querido, 25 vezes 3,6 vai dar 90 quilômetros por hora. Tudo bem? Verifica aí se tem essa opção, meu querido. Fala comigo. E aí? Qual é a opção correta? Hã? Tá certo. Letra B. Letra B de bom. Muito obrigado, rapaziada, por assistir essa aula até o final. Vocês estão aqui, ó, do coração do prof. Não esqueçam, dá like, se inscreve, compartilha aí. Até a próxima aula, rapaziada. Beijão, senhores.